Palavra para a meditação da Igreja Presbiteriana Independente do Jardim Pirituba. Graça e paz, minhas irmãs e meus irmãos da Igreja do Jardim Pirituba. A passagem de hoje é Joel, capítulo 2, do versículo 12 ao 17. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito. E até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? É tempo de despertarmos do sono. Eu gostaria de falar de um assunto que foi muito discutido no passado. É sobre o avivamento. E uma característica do avivamento é marcada por um tempo de pranto. Avivamento é um tempo de pranto. Pranto é muito mais que choro. Já houve grandes avivamentos sem música, propaganda, organização, mas nunca houve um verdadeiro avivamento sem muito pranto. Jesus chorou sobre Jerusalém, Abraão chorou sobre Sodoma, Esdras chorou arrancando os cabelos de sua barba e rasgando seu vestido e seu manto. Paulo também chorou. Da mesma forma, nós temos que chorar. Talvez seria pedir muito, que o choro realmente parece que é uma condição de tristeza e na verdade é, pelo que nós temos sido como Igreja de Jesus Cristo. Há muito por que chorar. A frieza de nossos próprios corações, a superficialidade do nosso próprio zelo, a falta de poder de nossas vidas. E ao quadro desolador que deixa o coração angustiado. E quando convidamos alguém para chorar e orar conosco, é um grupo muito pequeno. Avivamento é um tempo de pranto em favor dos não convertidos. Um dia, bem no passado, eu não era convertido, mas alguém orou por mim. E creio que posso falar o mesmo de você. Talvez tenha até sido criado na igreja, mas quando alguém ora por você, chora por você, Deus intervém, convertendo aquele coração. Muitos ainda estão inconscientes de sua desesperada condição espiritual. Alguns estão buscando amparo em seitas. Os falsos cultos estão no seu apogeu. Outros ainda estão se unindo às igrejas sem terem passado pela experiência transformadora do novo nascimento, que significa que frequentam uma igreja, têm um convívio entre os irmãos, mas não se converteram ainda. E para que haja conversão, para que haja transformação, para que haja uma intervenção de Deus, é preciso orar. Toda pessoa usada por Deus é uma pessoa de oração. O quanto nós somos essa pessoa? Qual é o limite da nossa oração? Em favor dos outros? Para que se convertam? Ou a nossa oração é voltada sempre para nós mesmos? Chegar para Deus, me dá, me dá, me dá. Se alguém não aprendeu a orar, se não aprendeu a prevalecer em oração, se não conheceu a angústia pelas almas, então pode dizer-se que não sabe a maneira de obter resultados espirituais. Se alguém quer ver a Deus glorificado no seu ministério, na sua vida cristã, terá que ser primeiro e sobre todas as coisas um homem ou mulher de oração. Enquanto não prevalecermos com Deus, não podemos prevalecer com os homens.
E como alcançamos isso? É preciso orar, é preciso orar. Jesus Cristo, nosso Senhor, sabia o que significava prevalecer em oração. Costumava passar noites inteiras orando. Muitas vezes os seus discípulos o encontravam a sós com Deus em algum lugar solitário, derramando a sua alma em oração agonizante. Enquanto não aprendemos a estar a sós com Deus e a prevalecer em oração, não alcançaremos a capacidade de servir. Só então é que Deus começa a usar-nos e a glorificar-se a si mesmo no nosso trabalho por Ele. Hoje o assunto é vírus, contágio, morte, hospital. Mas se começarmos a ver tudo isso de uma outra forma, a enxergar uma avenida para que andemos nessa condição de orar, esse assunto de todas as conversas pode mudar. O avivamento era o tema constante no passado. O mesmo poderia suceder agora se nós desejássemos o avivamento, falássemos do avivamento, pregássemos sobre o avivamento, cantássemos para o avivamento e orássemos pelo avivamento, até que ele viesse. Talvez não falte a perseverança e a confiança plena e total em Deus, que Ele pode mandar isso e Ele quer isso para a sua igreja. Lucas, acerca da oração de Jesus no Getsemane, diz que em agonia orava mais intensamente. O mestre havia orado muitas vezes no Getsemane, mas há uma coisa muito significativa nessa última oração. Agonia, ele sentiu muita agonia. E Lucas, como médico, ele retrata esse quadro como Jesus, ele transpirava gotas de sangue. Por isso as palavras são pobres para expressar os sofrimentos de Cristo naquela noite. A noite que precedeu o dia em que ele havia de ser levantado no Calvário, levando a maldição do pecado de suas amadas criaturas e do que cada um de nós é responsável. A narrativa bíblica diz que a sua oração era feita em agonia. Posto em agonia, orava mais intensamente. E este é o tipo de oração de que precisamos hoje. Oração com agonia. Foi esse o tipo de oração que fez possível o Calvário. É esta oração que nos capacita a podermos levar nossa cruz quando o mundo e os membros de uma igreja sem compromisso com Cristo rugem e desdém e zombam desse nosso cristianismo. Hoje estamos enfrentando a maior crise da sua história, uma crise sanitária. Precisamos de pessoas profissionais de saúde, mas mais que isso, precisamos de homens e mulheres que possam orar com agonia. E quando começarmos isso, nós veremos que essa oração move Deus, através do Espírito Santo, a provocar um avivamento em nós e na sua igreja. E quais são as primeiras obras no avivamento? A primeira é voltar ao primeiro amor de Cristo. Segunda, voltar à primeira dependência de Cristo. Então, o ponto de partida é voltar ao primeiro amor por Cristo. Quando nós mesmos estamos avivados, podemos ser instrumentos para o avivamento de outros. Quando isso nos falta, o poder espiritual também falta. Hoje em dia, há milhares de pessoas que buscam só a sociabilidade de Cristo, estando prontos a fazer coisas por eles, enquanto todo o tempo o Senhor está procurando fazê-las entender o significado da pergunta. A mesma pergunta que ele fez para Pedro. Ama-me? Jesus pergunta para mim, Jesus pergunta para você. Você me ama? Então logo essa pergunta obtém a resposta satisfatória ao Senhor. Haverá uma renovação imediata naquele coração, quanto à comissão de Cristo e a sua bênção acompanhará os seus trabalhos. Então, uma das primeiras coisas que um crente avivado tem de fazer é começar a manter um avivamento no serviço de oração. Termino o que Paulo fala lá em Tessalonicenses. Ore sem cessar. Jesus nos incentivou a orar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Então vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero ser um crente diferente, avivado. Quero ser um discípulo que ore, que te busque, para que o Senhor manifeste a tua glória a começar na minha vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Santo Deus, nesse momento, ó Pai, nós viemos interceder, ó Deus, por nossas vidas, ó Pai, interceder por todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que precisam preencher o vazio que só o Senhor pode preencher, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Pai, diante do Teu trono, para nos entregar, ó Deus, entregar as nossas vidas no Teu altar, para que o Senhor nos use, ó Deus, e faça aquilo que o Senhor quiser, ó Deus, para que o Senhor possa nos fazer crentes diferentes, ó Deus, o Senhor possa nos avivar, ó Pai, que o Senhor nos torne verdadeiros discípulos, ó Pai, que ore, que leia a Tua palavra, Deus, que te busque a todo momento, ó Deus, que o Senhor manifeste a Sua glória em nossas vidas, ó Deus, que nós possamos adorar o Senhor em majestade, ó Pai, que toda glória seja dada a Ti, ó Deus, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, ó Deus, e que nós possamos interceder a todo momento por nós, pelas vidas daqueles que nos rodeiam, pela vida de todos os do mundo, Deus. Em nome santo de Jesus, que eu te peço e já te agradeço. Amém. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus. Adorai em santidade, vinde louvai e vos prostrai aos pés da cruz. Exaltai, bem alto erguei de Cristo